E aí, pessoal, hoje a gente vai finalmente chegar a finalizar uma aplicação podendo usar assim todos os principais componentes do Django, né? Que você vai usar o models, usar as views, como integrar views com models. E aí a gente vai aprender a usar forms e models forms, que é importante para fazer isso. E depois, bem importante para uma coisa importante também que a gente pode usar é o Ajax, né? Como que a gente pode tratar requisições Ajax. E depois como a gente faz testes unitários em Django. Eu acho que quando isso daí, eu acho que vocês conseguem fazer uma aplicação simples em Django, só com os conhecimentos que eu dei nessas aulas. Eu acho que já dá para brincar bastante, dar um norte para vocês começarem a fazer aplicações em Django já e criando e crescendo, depois vendo essas referências que eu mandei para vocês também, entender um pouquinho mais. Então, vamos começar com o uso do form. O que é o form? Primeiro é justamente, se vocês, quem já brincou muito com HTML vai ler. Às vezes a gente tem que criar formulários, enviar formulários para salvar alguma coisa no banco de dados. E é assim que às vezes a gente salva no banco de dados. E um grande problema que a gente tem, além de tudo, é que às vezes, por exemplo, você tem uma data, essa data vai estar no formato de string. Só que na hora de gravar no banco de dados, você tem que ter um formato que já vai ser específico para banco de dados, para data, e às vezes você tem que fazer todo um tratamento de pegar do formulário, etc. Só que o Django ajuda nisso também. Ajuda de tal forma que você não precisa de fazer tanta coisa para você fazer esse tratamento. Ele já facilita bastante com isso. Ele facilita tanto para renderizar esse formulário, tanto para você tratar e validar os campos desse formulário. Então é bem legal isso e você consegue fazer bastante coisa com eles. Por isso que eu gosto de mostrar ele nessa aula aqui de hoje. Então primeiro você tem um form, esse daqui é um form, você cria. Eu vou colocar já ele lá nas nossas views. E aqui eu vou usar as mesmas views da aula anterior, né? Então vai estar já um pouquinho bagunçado, mas a gente vai usar já eles. Então vamos lá no nosso view, nas nossas views. Às vezes eu gosto de criar um arquivo forms.py para colocar os forms, não tem problema algum. Fica até mais organizadinho. Mas como tem pouca form, então vamos colocar o form aqui. Esse daqui é o meu form, eu já vou salvar ele aqui na view para depois a gente poder usar ele. E aqui o form que ele tem? Ele tem um construtor que vai receber os dados, os arquivos e o inicial, são os dados iniciais. É como se fosse, se os dados não forem fornecidos, quais são os dados que eu vou colocar? Os métodos principais é justamente o isValid para verificar se o formulário está válido, o L para renderizar o HTML em várias formas. Essas três são as formas de renderizar, de várias formas a renderizar o formulário, vocês vão ver como faz. E além de tudo você tem os erros e o dicionário de dados já processado, e que ele só existe se a gente rodar o isValid para verificar se é válido ou não. Primeiro você vê se é válido, depois você roda ele. Aqui você tem um exemplozinho, a gente vai fazer o exemplo no Jupyter, né? Então vamos primeiro, só para ficar mais rápido, eu vou também copiar e colar esse form lá no Jupyter, e aí a gente vai poder usar o Jupyter para brincar com esse form. Então aqui eu rodei, só vou confirmar que eu rodei agora, rodei o ambiente, né, Django. Aí aqui eu tenho que dar um importzinho, senão vai dar problema, né? Prontinho, renderizei o Django Form. E agora eu vou poder fazer isso aqui. E aí eu vou explicar, à medida que eu vou fazendo, eu vou explicando para vocês cada coisa. Então, por exemplo, esse primeiro teste aqui, eu vou fazer por teste, vou fazer uma célula por teste para mostrando para você aos poucos. O que é isso? Eu coloquei um form, que meus dados desse form vai ser um nome vazio e uma data de nascimento oi. Ou seja, concorda que a data de nascimento está inválida. Então, o que vai acontecer? Se eu mandar rodar aqui e imprimir, aqui vou até, aqui nomeações not defined, deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu acho que eu errei aqui porque eu sem querer mudei o nome da variável, não mudei aqui. Ótimo. Aqui, então, os erros aqui é o que? Aqui eu coloquei aqui primeiro os erros,
Os erros aqui é uma lista de erros, então aqui você tem o time fields required, ele mostra em HTML já esses erros aqui, né, que você está fazendo. Então, já mostra eles aqui. E se tiver válido ou não, está mostrando aqui false. Então aqui você consegue ver todos os erros, e aqui está formatadinho porque eu mandei o toString desse erro quando a gente faz isso aqui. Se você fizer isso daqui, ó, você vê uma lista de erros, né? Então aqui no assam.errors, você tem a lista de erros que você tem. Por exemplo, data de nascimento está inválido e nome está necessário você ter um nome. E aqui você também vê se é válido ou não. No caso é inválido, então válido igual false. Então se eu coloco aqui, eu coloco sem erro e também coloco isso daqui, ó. Eu vou refazer isso daqui, que o slide estava errado. Bom de fazer esses testes também, que eu não faço vocês quebrarem a cabeça com coisa errada no slide. Então aqui vocês vão poder ver que não teve erro, que foi válido. E aqui, outra coisa errada no slide, bom que eu testo agora. E aqui, você imprime ele aqui. E você colocou data de nascimento e aqui o cleaned data. Ou seja, os dados estão limpos, igual a data de nascimento. A data de nascimento aqui é um objeto. Aqui, se você acessar o cleaned data, é um dicionário no qual a data de nascimento é um valor dele. E ele aqui está já com o formato bonitinho em Python, né? É o formato Python de dados. Então você pode acessar aqui o day, o dia. Então esse daqui é um formato Python. Isso é muito melhor do que ficar. A gente não vai precisar de se preocupar. Quem faz o tratamento do formulário para você é o próprio Django. E aqui o Django você também tem essa questão do as, o L. Então, na hora que você for renderizar, você só chama o formulário e esse formulário vai ser impresso lá bonitinho. Então, você pode pôr .asul lá dentro do template que ele vai renderizar para você o formulário. Aqui não fica muito bom, né, porque ele não fica indentado, mas essa que é a ideia mesmo de criar. Asul, você tem vários outros tipos de SP. Então, você tem várias formas de renderizar esse formulário usando esse form. Então aqui você tem uma forma de renderizar bonitinho isso. Aqui é exatamente o que eu falei, né? Se você dá um print teste ASP, aí vai imprimir o formulário. Aqui eu deixei até mais indentado para vocês verem que é renderizado o HTML com algumas coisas que eu defini no campo. Isso facilita muito para a gente, porque isso a gente pode chamar no template mesmo e renderizar para você. Então é muito legal.